Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então não reparem que muito bem o cenário, não reparem muito, é porque lá o local onde eu gravo tá sem luz, foi geral assim, eu não poderia deixar de gravar o vídeo, mas eu quero aqui contar a segunda experiência sobre portas, né, que Deus me deu na época, e eu me lembrei dessa experiência, eu vim aqui contar, eu já contei aqui no canal, mas como tem muitos membros novos aqui no canal, quero contar sobre essa segunda experiência, né, sobre portas. Deixa eu ver que eu ainda tô aqui me adequando aqui a esse cenário, ainda tô aqui me adequando, mas vamos lá, amada igreja. Eu me lembro que teve uma época na minha vida, foi logo no início assim da chamada, no início do ministério, que eu ainda estava assim tentando me encontrar, tentando entender os planos de Deus, os projetos de Deus na minha vida, eu estava muito em dúvida. Então nessa época, irmãs, eu me consagrava muito e eu já contei isso aqui, eu ia todos os dias para o monte. Orava muito, jejuava muito, tinha até uma aparência assim um pouco mais abatida devido a essa época de orar muito, de jejuar muito, e foi nesse tempo, esse tempo foi primordial, foi muito importante na minha vida. E nesse tempo, irmãs, foi o tempo em que houve assim um destravar. Deus foi me dando revelações na palavra, foi me dando revelações e revelações, os textos saltavam, eu lia muito a palavra. E todos os dias, irmãs, acho que dias alternados, mas uma época assim, todos os dias. E foi muito abençoado e abençoador esse momento na minha vida. E consequentemente, Deus foi me dando dons, foi me entregando dons. E um dos dons, né, que Deus me deu naquela época foi o dom de revelação. E nesse dom de revelação, irmãs, devido a muita busca, muita oração, eu olhava para as pessoas e Deus me dava o que ia acontecer. É assim, aquela você olha para a pessoa, irmãs, Deus dá assim. Então, nessa época, eu me lembro, eu congregava na Igreja Batista do Calvário, não congregava na igreja onde eu me encontro hoje. Isso foi bem lá no início. E eu congregava na Igreja Batista do Calvário, uma igreja muito amada, uma igreja, apesar de ser batista, era uma igreja, uma igreja pentecostal, uma igreja que eu amo muito, tenho muito carinho. E eu saí de lá debaixo da bênção do meu pastor. Foi um momento muito sofrido, muito doído, mas eu precisava ser obediente à voz de Deus. Deus falou, acabou teu tempo aqui, sai daqui que não é mais aqui que eu te quero, que eu vou te usar aqui. Então, irmãs, é uma igreja assim que foi muito abençoada, eu sou muito grata a eles, ao meu pastor, a todos lá dessa igreja. Então, eu me lembro que tinha um culto lá, irmãs, de consagração, isso mesmo, um culto de consagração. E nesse culto, irmãs, nesse culto de consagração, eu me lembro que depois do culto tem um café com pão, pão doce. Tem aquele momento de comunhão, onde quem preparava era uma irmã, que hoje ela já dorme no Senhor. É uma senhorinha, ela era uma senhorinha, que foi ela até que me forjou na oração. E assim, né, depois da consagração, aquele momento, e tinha um rapaz lá, um homem, na verdade é um homem, e esse irmão, ele já era do ministério, eu creio que ele era um diácono, ele estava desempregado, eu creio que ele ia para as consagrações para buscar o Senhor e para pedir também uma porta. E ali, irmãs, nesse tempo, nesse momento, e ele tinha uma esposa, né, muito abençoada, também abençoadora, muito abençoada a esposa dele. E estava ele e a esposa dele do lado. E eu olhei para ele e vi, irmãs, o que eu vou te contar aqui agora. E eu olhei para ele e Deus me fazia ali contemplar duas portas. Uma porta, a primeira porta assim na frente e a segunda atrás. A primeira porta era uma porta
uma porta mesmo, uma porta, só que era uma porta escura, uma porta negra. Era uma porta que ela estava aberta, mas era assim um fundo negro. E Deus me dava que essa porta não era dele, essa porta era a porta do inimigo. E ali, e Deus falava para eu falar para ele que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final são caminhos de morte, que essa porta não era uma porta do Deus Todo-Poderoso, era uma porta do inimigo, era uma porta do inimigo sobre a vida dele. E ali, irmãs, o que aconteceu? Aconteceu que a segunda porta já era uma porta de Deus, uma porta assim toda clara, toda clara, branca, e que aquela porta era uma porta de Deus, que essa primeira porta era o engano do inimigo, era algo do inimigo sobre a vida daquele irmão. E ali, irmã, estava ele, estava a esposa dele do lado, e ali, amada igreja, verdadeiramente eu entreguei essa mensagem para ele. E ali, né, Deus me dando essa orientação, essa direção, esse direcionamento. E ali, irmãs, ele ficou olhando, olhou assim, mediu de cima embaixo, a esposa dele também. O fato é, irmãs, que eles desdenharam da revelação e da visão que Deus havia me dado. E eu fiquei tranquila ali porque eu fiz o que Deus mandou, que Deus havia me dado. E ali, irmãs, passou-se o tempo. Realmente havia uma porta, esse rapaz, ele entrou pela porta, esse homem, ele entrou pela porta, por esta porta. E ali, irmãs, ao entrar pela porta, irmãs, foi um desastre total. Porque ali ele saiu da presença do Senhor, ele começou a beber, não sei se ele começou a fumar. Ele, a esposa dele, estava assim com relacionamento estremecido. E aquele homem saiu dos caminhos do Senhor até os anos, né? Passou-se longos anos. E depois eu vi aquele homem andando na rua, assim, totalmente descaracterizado, com barba grande, todo diferente, irmãs, de quando ele estava na presença do Senhor. Então, irmãs, e ele ainda retornou lá nessa igreja tentando se firmar, mas não conseguiu. E teve assim muitos problemas, muitos conflitos com relação a ele, porque ele estava indo lá na igreja e arrumava confusão lá, irmãs, com as pessoas, com o pastor. Mas parece que entrou assim um espírito, algo, e queria brigar com o pastor, queria agredir o pastor. Irmãs, só misericórdia, irmãs, só misericórdia. Então, assim, eu creio que a pessoa não deu o devido crédito que era para ter dado. Então, o que eu vejo e observo é que precisamos, irmãs, estar atentas à palavra do Senhor. Como diz aqui o apóstolo Paulo, uma porta se abriu, mas ele não teve paz, tranquilidade no espírito. Então é necessário, se faz necessário estar assim, ligados com o Senhor. E entender os tempos, as estações, às vezes até aguardar. Porque a Bíblia diz que há caminho que para o homem parecem ser direito, mas no final são caminhos de morte. Amém? Que fica com essa reflexão. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz.